Oi, pessoal. Então vamos continuar falando sobre as doenças da carência afetiva, né, de acordo com o René Spitz. Então a gente vai falar um pouco, como eu tinha prometido no vídeo passado, da doença da carência afetiva mais branda. A gente já viu a questão da carência afetiva, né? E agora a gente vai falar um pouco do sentimento mais brando em relação a isso. Bom, então vamos aqui como eu fui colocando nos slides. Então, mais uma vez lembrando, se você quiser, e eu acho que vale a pena entender um pouco mais sobre esse estudo, dá uma lida no capítulo 2 e a gente está trabalhando o capítulo 14. Tá? O livro ele é bem interessante, ele vai trabalhando várias questões para ele poder explicar essa teoria do vínculo afetivo sobre essa importância que ele foi estudando. Então, a privação afetiva parcial, que é considerada como depressão anaclítica, ela foi observada em crianças que estabeleceram com suas mães, ou quem cuidava delas, nesse caso ele chamou, né, das mães, até os 6 meses de vida. Então, são crianças que estabeleceram um bom vínculo e, por estarem vinculadas a essa mãe, quando precisaram se separar por alguma questão, então são crianças que foram estudadas numa instituição e nessa instituição elas precisavam ser cuidadas porque elas estavam sem as suas mães, por diversas razões, tá? Então, ou porque essas mães adoeceram, ou porque essas mães tiveram que trabalhar e não puderam cuidar, tem várias questões possíveis. O fato é que essas crianças ficaram privadas após pelo menos 6 meses de cuidado materno, de vínculo. Então, estabeleceram um bom vínculo, esse foi o critério. Estabeleceram um bom vínculo e foram privadas, foram institucionalizadas. Se observou que essas crianças, né, que estabeleceram essa boa relação com as mães, elas sofreram depois uma privação afetiva parcial. E a gente vai explicar um pouco melhor sobre isso. Então, coloquei aqui no slide. O estudo realizado por Spitz foi com crianças entre 12 e 18 meses que estabeleceram boas relações com suas mães, pelo menos até os 6 meses de vida. Então, esse foi um critério para ele estudar a questão do que ele chamou de depressão anaclítica. Uma curiosidade, né, e é importante a gente saber sempre de onde vêm as palavras. Então, anaclítico está ligado ao outro. Então, depressão anaclítica está ligada a essa depressão em relação à privação do outro. Então, o anaclítico está sempre ligado à relação que a gente estabelece com o outro, tá? Então, eu coloquei aqui no slide também. Entretanto, na segunda metade do primeiro ano, algumas delas apresentaram um comportamento choroso que estava em contraste marcante com o comportamento anterior, feliz e sociável. Então, essa foi uma observação que eles já tiveram. Pode parecer óbvio, mas eles perceberam que essas crianças tenderam a um certo comportamento depressivo. Então, esse é um dado importante. Lembra o seguinte, foi o primeiro estudo com as crianças, na observação de crianças, tanto na relação com a mãe, quanto na privação da mãe. Ninguém tinha percebido que as crianças, de fato, podiam se deprimir, ficar depressivas, porque estavam privadas da afetividade da mãe, da ligação da mãe. Pode parecer meio estranho, mas ninguém tinha colocado isso sob forma de um estudo científico. E o René Spitz, com a equipe dele, foi observando isso. Após algum tempo, o choro se transformou em retraimento. Então, também tem uma tendência dessa criança, inicialmente, chorar e buscar o ambiente. Então, eu vou depois passar o link do vídeo para vocês, ou mesmo você pode procurar no YouTube, doenças da carência afetiva, vídeos do René Spitz, porque ele foi filmando o experimento dele, e você vai ver que num primeiro momento as crianças estão procurando, tristes, choram por qualquer coisa, muitas vezes não querem comer, e depois, num certo momento, elas vão se retraindo, vão voltando para si mesmas e começam a deixar de procurar esse ambiente tão avidamente como elas faziam no começo. Então, o choro se transformou num retraimento. Elas permaneciam de bruços no berço, com o rosto escondido, recusando-se a tomar parte na vida dos que estavam ao seu redor. Então, é muito triste e impactante a gente observar isso,
Mas as crianças, elas, num primeiro momento, elas procuravam esse vínculo, procuravam atenção, estavam olhando, choravam, porque o choro, a gente já viu que é uma forma de comunicação da criança com o mundo externo. É pelo choro que a criança demonstra que ela está precisando de ajuda. E conforme não vai vindo essa ajuda, essas crianças, elas foram, aos poucos, se retraindo e começando a desconfiar do ambiente externo que elas estavam vivendo. Então, como se elas estivessem desenvolvendo um certo ressentimento, né, sobre aquele mundo externo que não está trazendo o que elas estão esperando. E aí o que elas fazem? Retraem-se, então o corpo fica retraído e evita o contato com o ambiente externo. Esse contato, porque o ambiente externo ele vai sendo visto como um ambiente hostil, um ambiente que não traz. Lembra que a criança ela não consegue saber que é ela que produz alguma coisa em alguns momentos, né? É ela que procura o olhar. Não, ela é continuação da mãe, principalmente aos 6 meses ainda. Então, como ela é continuação da mãe, quando não vem isso, ela deixa de procurar. Então, ela deixando de procurar, ela vai escondendo o rosto e recusa-se a tomar parte do que estava ao redor, começa a perder o interesse. Quando os pesquisadores se aproximavam em crianças que estavam nessa etapa, na maioria das vezes eles eram ignorados, elas viravam o rosto. Nos vídeos eles mostram bastante isso, né? A criança podia estar com o rostinho virado para onde está vindo o pesquisador. Quando o pesquisador vem, ela vira a cabeça e ignora o pesquisador. Embora algumas olhassem com expressão indagadora, então assim, ainda um pouco atenta e um pouco querendo, né, mas de certa forma ressentida com esse estímulo que não vem. Quando os pesquisadores eram insistentes na aproximação, elas choravam e às vezes até gritavam, porque elas começavam a desenvolver um sentimento de que os seres humanos, né, ou quem vai tentar um contato com ela, vai ser negativo, porque elas começam a ser tomadas por essa afetividade negativa que eu falei para vocês. Então, se o vínculo materno, sobretudo, o vínculo com quem cuida, sobretudo, é pautado pelo sentimento positivo, e a gente espera que isso aconteça, a privação pode ser pautada pelo sentimento de privação, de dor, uma dor psíquica, né, que vai sendo tomada até como uma dor no corpo. Então, vai se desconfiando do ambiente e a criança vai ficando cada vez mais retraída. Isso foi o que ele chamou de depressão anaclítica, tá? O que vai acontecer? Esse comportamento de retraimento choroso persistia por 2 ou 3 meses, durante os quais algumas dessas crianças, em vez de engordar, começavam a perder peso. Então essa é uma outra questão também que o René Spitz vai observando no estudo dele, que ele vai trazendo essa ideia de que a falha no desenvolvimento psicossocial, que tem a ver com essa interação com o meio, pode possibilitar falhas no desenvolvimento cognitivo e físico. Então, crianças que começavam, mesmo se alimentando, a perder peso, estão indicando uma falha no desenvolvimento físico. Então, essa tristeza, e aí os neurocientistas eles ajudaram a gente, a partir do estudo do Spitz e de outros estudos que foram vindo, os neurocientistas foram ajudando a gente a entender um pouco melhor sobre isso. Tanto é que naquele vídeo que eu passei para vocês sobre os primeiros 1000 dias de vida, né, se fala sobre o estresse tóxico. Então essas crianças, elas estavam vivendo estresse tóxico e o cérebro delas estava se desenvolvendo de modo que os hormônios de estresse, que faziam elas chorarem muito e depois elas se sentirem ressentidas, né, deprimidas. Então os hormônios que são de estresse adulto estavam, de certa forma, atrapalhando o desenvolvimento dos neurônios, das células cerebrais, de modo que no cérebro essas crianças elas começaram a apresentar algumas falhas cognitivas e também de informação, né, de suprimento de energia no resto do corpo. Por isso, começavam a perder peso também.
Algumas sofriam de insônia, então essa é uma característica também de excesso de medo, de excesso de estresse. Então, se você observar, você mesmo, quando você está muito estressado, o seu sono fica afetado. Geralmente você fica ligado, né, e não consegue dormir. Coloca uma situação quando você está muito ansioso, muito preocupado, muito inseguro com o que está acontecendo, porque para a gente poder dormir, isso, qualquer pessoa, a gente precisa estar, de certa forma, assegurado do nosso ambiente. Eu costumo dizer, quando a gente fala um pouco sobre isso, né? Ninguém consegue dormir na casa mal assombrada, por exemplo. Então, se a casa é perigosa, se o ambiente é perigoso, se o ambiente... Eu estou falando de ambiente externo e de ambiente interno, né? O ambiente mental. Se o ambiente é cheio de medo, cheio de insegurança, cheio de desconfiança, você não vai conseguir dormir. E isso vai cada vez mais danificando as suas células cerebrais, porque a gente já viu também a importância do sono para a vida de todo mundo. Quando a gente dorme, o nosso cérebro faz uma espécie de limpeza e de triagem. Ele faz como se fosse um escaneamento do seu corpo inteiro, do que está acontecendo com o seu corpo. É por isso, por exemplo, que você sonha às vezes que você está com o braço machucado. Quando você acorda, você está dormindo em cima do braço e aí está com dor no braço. Então, ele está fazendo um escaneamento do que está acontecendo no corpo, e ele também está fazendo um escaneamento das suas emoções, de modo que ele está guardando aquilo que ele acha importante e transformando aquilo em memória de longo prazo e descartando aquilo que ele não acha importante. No bebê, ele já faz isso. Então, ele vai fazer esse escaneamento do corpo, do funcionamento do corpo, vai fazer essa ligação com as células. Por isso que você precisa estar em stand-by, porque se você está acordado e com um monte de estímulo, o cérebro não consegue fazer isso. Ele precisa... É como se... Sabe quando você está passando antivírus no computador? Ou quando você está fazendo uma atualização do sistema no seu smartphone? É isso que o cérebro está fazendo durante o sono. Por isso a importância de boas noites de sono. Por isso que nos primeiros 1000 dias o sono é tão importante. Por isso que o bebê também, como ele está em processo de formação e o cérebro ele gasta 60%, 65% de energia do corpo dele é gasto no cérebro, ele precisa dormir bastante. Por isso que o bebê ele precisa de bastante tempo de sono ao longo do dia. Então assim, brinca, dorme, né? Come, dorme, faz xixi, dorme, toma banho, dorme, né? Então assim, sempre tá pensando em gastar energia no sentido dele poder também ser estimulado. Então tem novos estímulos e tudo é estímulo para o bebê. E ele também precisa desse bom tempo de sono, sobretudo na parte da noite, para que ele possa se desenvolver legal. Só que essas crianças começaram a apresentar insônia. Então, o que isso vai fazer? Vai piorar mais ainda o estresse que elas já estavam vivendo, porque agora elas vão produzir mais ainda esses hormônios estressores e que são péssimos, são tóxicos para o desenvolvimento das células cerebrais. Então, já viu o que vai acontecer com essas crianças, né? O que a gente observou também, né, no estudo do René Spitz que ele traz? Todas tinham grande suscetibilidade a resfriados intermitentes. Isso é uma questão provavelmente que você já sabe. Quando você está muito estressado, você já deve ter percebido que você tem um sistema imunológico, isso já é senso comum, né? Seu sistema imunológico cai. Tanto é que nessa situação de pandemia tem muito se falado, né? Os psicólogos têm alertado bastante sobre a importância de você manter a saúde mental na medida do possível. Então, assim, evitar conflitos, procurar situações que você se sinta acolhido, conversar com as pessoas que você gosta, não perder o contato com elas, procurar fazer atividades também que te dão prazer, procurar manter uma rotina para que você possa ter uma boa noite de sono, para você poder se alimentar legal, porque isso vai fazendo com que você evite o estresse. E o estresse, além de danificar o seu corpo, as suas células todas do seu corpo todo, né? Inclusive as suas células cerebrais, porque está te mantendo num estresse, também ajuda não, na verdade atrapalha, né, o seu sistema imunológico. Eu ia falar, ajuda a atrapalhar o sistema imunológico. Então vai atrapalhar o seu sistema imunológico,
Qual é a consequência? Doenças. Então, doenças, inclusive, você mais suscetível ao coronavírus. No caso, as crianças que o René Spitz observou, mais resfriados e intermitentes. Observa como, quando você está em períodos mais estressantes da sua vida, a tendência é que você vai ficar pegando muito resfriado. E quando você está bem, mais equilibrado, você mentalmente, a tendência é que o seu corpo reaja melhor, né? Tenha uma condição imunológica melhor para que você possa se proteger dos perigos que o mundo vai de vírus, bactérias, fungos e tudo isso que pode atrapalhar a imunidade do seu corpo. Foi verificado também um atraso no desenvolvimento da personalidade e depois um declínio gradual. Não só no desenvolvimento da personalidade, mas associado também ao desenvolvimento cognitivo. Então, essas crianças, ao invés de elas se desenvolverem positivamente e ganhando capacidades, a dificuldade dela interagir com o ambiente e o cérebro delas, e a questão do cérebro foi estudada depois, tá? Mas no caso do René Spitz, ele foi falando sobre a interação, o que ele observava. Então, o fato da criança ficar exposta a esse estresse constante, dificuldade de dormir, dificuldade de se vincular, fez com que elas perdessem peso, não quisessem mais se alimentar e também, quando se alimentavam, ainda continuavam perdendo peso. E os ganhos que elas já tinham obtido com ganhos de formação de personalidade, elas iam perdendo também. Então, ou seja, é como se elas estivessem evoluindo, como se elas estivessem se desenvolvendo negativamente. Sabe quando a questão do desenvolvimento, né, tem esse sentido? Sabe quando o médico fala, a doença evoluiu para a morte? Então, nesse caso, a criança está evoluindo, né, tá desenvolvendo no sentido para declinar o que ela já tinha ganho. Então, a tendência é que elas vão perdendo ganhos, tanto do ponto de vista físico, quanto cognitivo, quanto psicossocial. Então, foi isso que ele percebeu na depressão analítica. No próximo vídeo, a gente vai continuar falando um pouco sobre isso e a gente vai começar a falar um pouco sobre o outro tipo de depressão, que é um pouco mais intensa, um pouco não, muito mais intensa, e é muito triste de ver que as crianças passaram por isso e ainda existem crianças que sofrem situações de desenvolvimento frágeis como essa. Então, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Até mais!